Oi, eu sou o Paulo Pedrosa, presidente da Abrace, e esse é o nosso EnergyCast Abrace, numa edição especial, a última do ano. E nessa edição estamos nós três aqui. Eu, a Daniela Coutinho, vice-presidente e diretora de RI da Abrace, e o diretor de gás, Adriano Lorenzon. Nós vamos conversar sobre o futuro do gás natural do Brasil. E vamos conversar aqui da sede da Abrace. Depois de um ano afastados, trabalhando à distância, nós estamos começando a retomar o contato diário e na sede, mas é claro, respeitando as regras de segurança. Estamos próximos, mas cada um a partir de um ambiente da associação. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Vamos em frente. Oi, Paulo. Obrigada pela apresentação. Estou super animada para essa conversa. Oi, Paulo. Oi, Daniela. Vamos nessa também. Bom, quem ouviu os últimos episódios desse podcast já sabe que a gente está numa viagem pelo mundo do gás natural. Ao longo dos últimos meses, eu sinto que a gente percorreu um longo caminho juntos. Eu, o Paulo, você que está aí em casa, e o Adriano, que apesar de estrear a voz aqui hoje, nessa temporada do podcast, trabalhou muito nos bastidores para a gente garantir a qualidade técnica de tudo que a gente conversou nos nossos encontros. O setor de gás natural não é fácil de entender. E o nosso esforço é trazer mais pessoas para essa conversa. Porque não é uma discussão apenas da cadeia produtiva do gás, é uma discussão que interessa a toda a sociedade. Nós já temos uma boa base para conversar sobre esse mercado nos podcasts anteriores da Abrace. Mas vamos dar um passo à frente nessa investigação. E pensando nisso não só como indústria, nós estamos querendo trazer o ponto de vista da sociedade, do consumidor, da produção, do país, como profissionais e como cidadãos. E é tanta coisa para a gente conversar que eu nem sei exatamente por onde que a gente começa. Sempre que a gente aparece com esse assunto, a gente usa o termo transição energética. Aliás, um termo que está super em alta aí nesses últimos tempos. E ele surgiu várias vezes enquanto a gente preparava os outros episódios. A gente falou tantas vezes nessa palavra transição energética que eu resolvi procurar no dicionário. Você quer ver? Transição é a ação ou efeito de transitar. É o estágio intermediário entre uma situação e outra. É a mudança de uma condição a outra. É isso aí, Dani. Transição. Esse é o significado que me lembra muito o caminho do gás natural. Para o Brasil, mas também para o mundo. Quando falamos de gás e de seu mercado, estamos falando num caminho e que podemos extrair de melhor desse caminho. Um caminho que começou lá atrás. E é comum que esse caminho comece com monopólios, com empresas verticalizadas. Mas um modelo também que já saturou, que é normal saturar e que nós estamos vendo isso no Brasil agora. É isso mesmo, Adriano. E o problema é que esse modelo se satura ao mesmo tempo em que o mercado internacional de gás está estressado com preços altos e as distorções ficam muito evidentes. Agora é importante a gente lembrar que esse caminho passa por uma transformação importante. A liberdade do mercado, a abertura, o poder de escolha, a diversidade, tudo isso é a base do que está na lei do gás. E se tudo der certo, esse vai ser o caminho para levar o Brasil a um mercado plenamente competitivo, com soluções inovadoras e poder de escolha, baseado na concorrência e na diversidade. Gente, mas será que não é meio utópico pensar nisso? Esse mercado aberto, super competitivo, será que isso vai funcionar? Veja, Daniela, o que a gente tinha não funcionou. E se o mercado for dominado por um interesse também individual e privado, sem competição, também não vai funcionar. Então a gente tem que acreditar nisso que parece uma utopia e trabalhar para acontecer. Se a gente pensar na história do setor, como a gente fez no primeiro episódio do podcast, a gente pode dizer com tranquilidade que a humanidade está sempre em transição. Nós estamos sempre indo de um ponto para o outro. Lá atrás, quando se descobriu o fogo, estávamos caminhando para um caminho de prosperidade relativa em relação à energia. Foi uma transformação. E nós continuamos trazendo novas transformações para a sociedade. Hoje, nós vivemos a transformação para um mundo de energia renovável com baixas emissões. E o gás natural é um caminho para que essa transição avance de maneira inteligente e viável. Nós temos construído ideias novas com os convidados do EnergyCast, explorado esse tema. O que importa, no fim das contas, é aproveitar cada passo desse caminho. E também é muito importante, Paulo, não perdermos a oportunidade que esse caminho oferece.
A gente está olhando para um combustível que é abundante, uma riqueza enorme, e que tem um poder de transformação na economia, na vida e na sociedade. E isso aconteceu em outros países e o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade para aproveitar essa riqueza. E o futuro vai passar por isso, né, gente? A idade da pedra ela não acabou por falta de pedra. E a riqueza do gás natural também não vai acabar por falta de gás natural. O que a gente tem que ter em mente é que esse recurso tende a esmaecer, a desaparecer, para dar lugar a novas soluções e novas tecnologias que vão ser criadas. Então, o futuro, na verdade, ele é agora. A gente ainda tem algum tempo para usar melhor essa riqueza, mas talvez não seja tanto tempo assim. Então, a hora é agora. É isso aí, Dani. Na prática, a gente precisa focar numa regulação federal, estadual, que aproveite esse recurso que nós temos agora, criando um grande mercado nacional com muitos vendedores, muitos compradores, um mercado efetivamente competitivo. É isso que vai gerar toda essa transformação que o gás natural pode oferecer. Isso mesmo, Adriano. E um ponto importantíssimo é o preço correto. Um preço que seja determinado pela oferta e pela demanda, com opções de escolha para o consumidor, com formas de atendimento diferenciadas, com um diferente tratamento dos riscos da comercialização. Nós queremos olhar para um futuro com muitas possibilidades. Pode ser o gás pelo gasoduto, pode ser o gás de caminhão, pode ser o gás de navio, o gás da Bolívia, quem sabe o gás da Argentina, esse potencial extraordinário do pré-sal, mas também pequenos poços no território do país, gás do fundo do subsolo ou próximo da costa, não interessa, até o biogás, sendo ele competitivo. Essa diversidade, esse poder de escolha, essas diferentes alternativas se encontrando na grande malha nacional de gasodutos, é que vai formar preços adequados para o gás e trazer soluções inteligentes para o desenvolvimento do país. É isso aí, Paulo. Acho que você tocou num ponto super importante, a diversidade. Se tem uma coisa que a gente aprendeu desde a Idade da Pedra é que as sociedades elas são muito mais fortes e as decisões são muito melhores quando a gente tem diversidade. Mas tem muita gente que não enxerga esse futuro aí do jeito, com essa diversidade, do jeito que a gente está colocando aqui. Tem gente que prefere lá o modelo dos monopólios. Esse caminho de transformação, ele precisa vir com preços, com uma boa regulação nos estados, com uma boa regulação federal, para que a gente atinja essa diversidade no mercado de gás desenvolvido. Isso, Daniela, tudo isso que você falou é importante. Mas eu acho que é legal também a gente olhar para o mundo, olhar para o Brasil e olhar para o mundo. Aí eu queria provocar o Adriano para comentar um pouco, ele que está olhando o gás, as mais variadas soluções para o gás, falar um pouco sobre o mercado de gás no Brasil, o que está acontecendo aqui e como é que a gente compara o nosso mercado com outros mercados aí afora. Olha, Paulo, quando a gente compara o Brasil com outros mercados, infelizmente a gente ainda está muito atrás. É por isso que essa abertura do mercado de gás brasileiro, ela demorou bastante para ocorrer e a gente está, infelizmente, correndo atrás ao invés de estar correndo na frente. Claro que uma comparação óbvia e natural é sempre com os Estados Unidos e a Europa, obviamente, que são países que já têm um mercado efetivamente competitivo e que o sinal de preço traz todos aqueles ganhos que a gente relatou previamente em relação à transformação que o gás natural pode oferecer, tanto do ponto de vista da oferta quanto do ponto de vista da demanda. Mas se a gente compara, inclusive, com nossos amigos aqui latino-americanos, nós, infelizmente, também estamos bem atrás. Eu sinto Colômbia, Argentina, México, que já têm mercados de gás natural extremamente desenvolvidos. Então, por isso que esse senso de urgência na abertura do mercado e nas regulações que tem que acontecer para esse mercado acontecer. É importante a gente falar sobre esse senso de urgência, né, Adriano? E essa urgência é quanto tempo? Quanto tempo será que o Brasil ainda tem para aproveitar essa riqueza do gás natural? Daniela, a urgência que a gente tem é a urgência de um país que precisa se desenvolver. O Brasil está crescendo 1% ao ano na média há 10 anos, menos do que a América Latina, menos do que os países em desenvolvimento. Outro ponto que determina a nossa urgência é o potencial do pré-sal. Os grandes volumes de gás a preços competitivos para o país virão do pré-sal. E lá os produtores de petróleo têm compromisso pelas licitações que participaram. Então, esse grande volume de gás do pré-sal precisa escoar para o território nacional e irrigar o nosso desenvolvimento. Nós precisamos oferecer
para esse gás alternativas, um ambiente regulatório atrativo e confiante. Se nós não fizermos isso, o Brasil vai terminar produzindo gás do pré-sal, liquefazendo e exportando, e perdendo a oportunidade tão grande para os brasileiros. Além de liquefazer, Paulo, ainda tem uma questão que a gente fala muito, né? Assim, que é a reinjeção. Por que um produtor reinjeta o gás natural, já que ele pode ser uma riqueza e pode ser explorado? Né? Como é que a gente faz para mudar essa situação e dar um passo para aproveitar isso melhor? Daniela, a reinjeção, a não ser quando se contrariam os limites legais, é um direito do produtor. Quer dizer, o produtor pagou um bônus para o governo e ele vai otimizar o seu resultado na produção do petróleo. Se o Brasil não for capaz de criar um mercado nacional seguro para absorver grandes volumes de gás, isso vai estimular os produtores, que têm mais de 90% da renda deles associada ao petróleo, a reinjetar gás, inclusive além daquelas quantidades que seriam as ideais para maximizar a produção. Então, é um momento que nós, como país, temos que olhar para o nosso mercado e nós temos que ser capazes de escolher um mercado de gás de grandes volumes e preços competitivos, que seja capaz de absorver o gás do pré-sal. Na outra oportunidade, na outra ponta dessa escolha, nós podemos escolher um mercado que vai enterrar muito tubo no Brasil e vai entregar gás competindo, por exemplo, com gás de bujão, e a preços altos, sem atender o crescimento industrial brasileiro. Essa é a escolha que tem que se fazer. A escolha de grandes volumes de gás e preços competitivos vai reduzir a reinjeção e garantir o desenvolvimento do país. É isso, Paulo, porque quando a gente olha para as decisões que são tomadas hoje, é claro que isso é uma decisão, como você disse, privada dos produtores, mas pode ser que muito gás poderia estar chegando à costa e sendo consumido e promovendo desenvolvimento, e não está fazendo isso porque a gente ainda tem uma série de barreiras para a abertura para que esse produtor chegue até o seu consumidor. Então, o caminho aqui, para que isso que você citou aconteça, é que a gente tire essas barreiras do caminho e ele maximize a sua produção de gás natural, claro, junto com a produção do petróleo. Adriano, no começo desse ano a gente aprovou lá a Lei do Gás, o Congresso aprovou a Lei do Gás, que foi um grande passo para essa abertura do mercado de gás e o desenvolvimento desse mercado. Assim, você já viu alguns efeitos dessa lei? A gente já consegue ver alguns efeitos da aprovação dessa lei? Sim, Dani, eu acho que a gente pode citar alguns efeitos. Primeiro, já foram divulgados alguns investimentos, como o Paulo citou, no pré-sal já, alguns produtores falando que vão investir tanto na produção de gás natural, quanto em rotas de escoamento, quanto PGNs, unidade de processamento de gás, para levar o gás do pré-sal até a costa e chegar até os consumidores final. Então, isso já foi um efeito imediato de uma legislação robusta e que dá segurança jurídica para os investidores. Além disso, o sistema de transporte também, por causa da nova lei do gás, já está indicando novos gasodutos de transporte para interligar novos consumos e interligar novos produtores ou importadores de gás. Muito bom. E assim, a gente sabe que ainda existe um processo de regulação que é super importante nos estados. Como é que está essa situação? A gente já tem alguns estados que estão avançando, que estão na frente. Como é que está essa regulação nos estados? Perfeito, Dani. O que acontece é que cada estado está evoluindo à sua maneira, né? A gente vê um movimento grande nos estados de colocar novas legislações, as novas regulações, mas existe uma certa confusão de como que o mercado efetivamente vai funcionar. Por isso que é tão importante a chamada harmonização regulatória. E essa harmonização tem que ser liderada pela União, seja pelo MME, seja pela ANP, de forma que os estados entendam como que o mercado de gás foi pensado e modelado dentro da nova lei do gás, para que eles incorporem esses conceitos dentro de suas próprias legislações. Agora, na prática, gente, como é que vocês imaginam esse futuro do gás natural? Que cenários a gente pode traçar nesse sentido? Quais vão ser as nossas opções? Daniela, as escolhas estão sendo feitas agora, né? Então, é muito difícil prever o futuro. O que a gente pode é explorar as alternativas, digamos, o cenário mais positivo e o menos positivo. O cenário mais positivo é a lei
como acontece com algumas leis no Brasil, pegar, a lei funcionar. Nós criarmos um grande mercado nacional de gás competitivo com diversidade através da malha de gasoduto. Se isso acontecer, nós teremos gás a preço competitivo e vai acionar o gatilho, de diversas indústrias, para uso na produção do aço, para uso na cerâmica, para uso no metanol, para uso na indústria química, e nós teremos grandes volumes crescentes de gás no Brasil. E, com o tempo, a expansão da malha de gasodutos, primeiro através de caminhões e depois através das redes físicas, num processo virtuoso que vai trazer muito desenvolvimento ao país. Esse é o cenário mais positivo. O cenário mais negativo é continuar havendo um conflito entre a regulação estadual, as regulações estaduais e a regulação federal, e a gente ter uma briga, em que muitas vezes vai se favorecer a criação de mercados locais de gás verticalizados a partir de empresas que vão importar o gás, regaseificar, distribuir dentro das suas próprias redes e vender aos consumidores. Esse é um modelo que vai estimular a expansão das redes de gasoduto e aumentar o preço do gás. Então, é um modelo que vai ter menos quantidade de gás, menos desenvolvimento para a economia nacional e desperdiçar, talvez, essa chance do Brasil. Há uma competição entre esses dois cenários. Pontos positivos é que o governo federal tem assumido uma postura de defesa da lei do gás, tem se manifestado em processos de regulação estadual e em processos junto ao CAD para trabalhar por um mercado com diversidade, com competição e sem que nenhuma empresa tenha poder de mercado a ponto de atrapalhar o desenvolvimento de um mercado competitivo. Dentro disso que você falou, Paulo, acho interessante citar aquilo que é talvez o básico do gás natural, que ele é um combustível alternativo, ou seja, ele compete com todo mundo e todo mundo compete com ele. Então, num cenário de transição energética, de hidrogênio, de eletrificação, de GD, a gente vê que esse modelo que você citou de monopólios regionais, de custo alto, vai fazer com que o gás natural no Brasil dê um voo de galinha. Os monopolistas vão aproveitar por um curto espaço de tempo o valor que o gás natural pode trazer para o Brasil, mas isso não vai durar muito pelas inovações tecnológicas que virão. Voltando a pensar em perspectiva aqui, pessoal, nós começamos essa temporada falando de energia. E eu acho importante a gente terminar falando de energia também. Eu quero saber de vocês, como é que vocês veem o futuro do gás na matriz energética, não só no Brasil, mas no mundo também? Veja, o gás é o combustível da transição. Ele oferece uma alternativa, por exemplo, ao carvão e ao óleo pesado, que é mais eficiente sob o ponto de vista de emissões e a menor custo, possivelmente. Então, o gás tem um papel gigantesco na linha da competição que o Adriano falou há pouco. E ele deve se impor pelo seu mérito e não por mágica. O Brasil é um país em que a discussão da matriz energética às vezes é deslocada para o campo das políticas públicas e das leis e sai dos escritórios técnicos e dos debates onde ela deveria acontecer, por exemplo, em torno da EPE. Foi isso que nós vivenciamos quando se decidiu no Congresso Nacional a obrigatoriedade de contratação de 8.000 megawatts de termoelétricas, boa parte dessas termoelétricas colocadas em locais distantes, em que nós, consumidores, vamos pagar pela construção do gasoduto, vamos pagar pela termoelétrica e vamos pagar pela linha de transmissão que vai trazer a energia de volta para os centros de consumo. Então, a nossa expectativa é que essa tendência vá sendo revertida e que o gás se imponha pelo seu mérito, pela sua capacidade de oferecer soluções competitivas na produção de energia elétrica, na cogeração, no uso industrial, por mérito e não por mágica. Então é isso, pessoal. Obrigada, Adriano. Obrigada, Paula. A gente percebe que a gente ainda tem um longo caminho aí a percorrer para desenvolver o nosso mercado de gás natural. Obrigado, Dani. Obrigado, Paulo. Pessoal, obrigado. Foi um prazer estar aqui ao vivo com vocês. Olá, eu sou a Beatriz Freire, a Bia, assistente de Relações Institucionais da Abrace, e essa é a nossa sopa de letrinhas, a última dessa temporada do EnergyCast.
Esse nosso primeiro prato foi importante para te colocar por dentro desse mundo de siglas e termos que virou o nosso setor. Então, se você resolver maratonar os nossos últimos episódios, sempre no último bloco, vai ver que nós começamos pelo básico. Você lembrou que a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o ONS é o Operador Nacional do Sistema e que a ANP é a Agência Nacional de Petróleo. Depois nós nos aprofundamos mais. Tudo para você conseguir sair daqui sabendo que energia é um assunto complexo sim, mas está longe de ser impossível. E não é uma mistura de letrinhas que vai te deixar fora do assunto. Então, para terminar essa temporada, eu vou refrescar a sua memória. TUST é a tarifa de uso no sistema de transmissão. CEAL é o contrato de compra de energia no ambiente livre. GNL é o gás natural liquefeito. E GNC é o gás natural comprimido. Como foi essa experiência para você? Você já consegue entender o setor de energia sem se confundir com tantas letrinhas? As redes sociais da Abrace estão abertas para você me contar as suas impressões e sugestões. A gente se vê em breve. Um abraço. Essa foi a primeira temporada do nosso EnergyCast, que é o podcast da Abrace, para explicar como é que funciona aqui o setor de energia. Por aqui, nós vamos nos juntar para pensar na próxima temporada do programa. Então, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, a hora é agora. Nossa conversa continua nas redes sociais, Abrace Energia no Instagram, Twitter, LinkedIn ou por e-mail, abrace@abrace.org.br. A direção do EnergyCast é minha, Daniela Coutinho, diretora de comunicação da Abrace com a Lavanda Digital. A produção executiva é da Ana Rita de Holanda, com coordenação de Denise Coste e roteiro da Thaís Cunha, com o suporte de Maíra Alves. O design de som e a edição de som são do Eduardo Gomes, da B de Vaca. A checagem desse episódio foi do Adriano Lorenzon, diretor de gás natural da Abrace. Assine o EnergyCast no feed do seu tocador e acompanhe a Abrace nas redes sociais para não perder o nosso próximo episódio. Até lá!